Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 12 a seguir. Quem encontrou, diga graças a Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecerdes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Levante sua mão direita e diga: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre o desenvolvimento da salvação. A salvação, ela é progressiva. Eu sempre falo na escada da maturidade, que nós precisamos subir degrau por degrau, e cada vez mais subir nessa escada da maturidade. E eu quero, meus irmãos, nessa noite, traçar com vocês dentro desse assunto sobre o desenvolvimento da salvação. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, provavelmente 65 depois de Cristo, isto na prisão em Roma. A maioria das cartas que Paulo escreveu, Paulo estava preso. Ele não perdeu a oportunidade, mesmo estando preso, ele não perdeu a oportunidade de escrever, de receber revelações do Espírito Santo e pegar a sua caneta de pena, misturar na tinta e escrever aquilo que Deus revelava para ele. Paulo, meus irmãos, além de ter um cunho missionário, a veia missionária, e Paulo também era um pastor. E como pastor, ele tinha uma preocupação muito grande para educar, ensinar a eleita de Cristo. E Paulo, meus irmãos,
A maioria das igrejas que Paulo abrira era a igreja gentílica, igrejas gentílicas. Pessoas que eram realmente envolvidas no paganismo. Pessoas, meus irmãos, que tiveram que passar por um processo de transformação para poder deixar o passado. Cada um de nós, meus irmãos, que viemos do mundo, não foi de uma hora para outra que nós deixamos a nossa natureza pecaminosa ou as velhas práticas. Mas isso, meus irmãos, se deu com o passar do tempo. E até hoje, nós estamos deixando coisas, e o Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa vida. Até hoje. E Paulo, meus irmãos, foi o fundador da igreja de Filipos. Na sua segunda viagem missionária, quando um varão da Macedônia apareceu para ele, disse: passa a Macedônia. E ele entendeu que ele deveria passar a Macedônia, e ele foi para a Macedônia ministrar a palavra do Senhor. E a primeira cidade que Paulo ministrou a palavra foi a cidade de Filipos, aonde se converteu uma senhora, uma irmã chamada Lídia, e lá abriu-se um ponto de pregação, como se fosse uma missão no lar, na casa de Lídia. Paulo, meus irmãos, pela graça de Deus, libertou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E Paulo, meus irmãos, sempre ele, quando tinha oportunidade, ele mandava mensagens para esta igreja, ele visitava esta igreja, e agora ele escreve uma carta, em especial para os irmãos de Filipos. E aqui, meus irmãos, ele fala a respeito do desenvolvimento da salvação. No versículo 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecertes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Observe bem, meus irmãos, que Paulo, ele chega ao ponto de elogiar os irmãos da igreja de Filipos, porque os irmãos da igreja de Filipos eram os irmãos que obedeciam na presença dele, enquanto ele estava pastoreando, cuidando daquele rebanho, o povo estava obedecendo os ensinamentos, mas na ausência dele, distante daquele povo, o povo também estava obedecendo. Observe bem, meus irmãos, que aqui é o primeiro ponto, para nós desenvolvermos a nossa salvação, nós precisamos entrar pelo caminho da obediência. Diga comigo, caminho da obediência. Diz a palavra de Deus que melhor é obedecer do que sacrificar. E esta igreja aqui, meus irmãos, obedecia na presença, mas também esta igreja obedecia na ausência de Paulo. Que tipo de crente somos nós, meus irmãos? Será que nós obedecemos só na presença da liderança, dos pais, do professor, do educador, do patrão? Será que nós obedecemos só na presença? E quando o pastor, o líder, o professor, o pai, a mãe se ausenta, será que a gente obedece na ausência? A gente precisa desenvolver, meus irmãos,
a nossa salvação não só quando nós estamos presente da nossa liderança, seja pai, seja pastor, seja professor, seja diretor, mas também na ausência. Pois é na ausência que a gente demonstra se realmente o nosso caráter, preste atenção, está sendo forjado, está sendo trabalhado, está sendo lapidado. Se é, meus irmãos, na ausência que a gente demonstra realmente se nós somos fiéis, se nós temos compromisso. Que tipo de crente, irmã Diana, somos nós na ausência? Será que na presença da liderança você tece bons comentários? Pastor Fábio é um homem de Deus, o diácono Wellington é um homem de Deus, o auxiliar Edson é um homem de Deus, a irmã Miriam é uma mulher de Deus, a irmã Joana é uma mulher de Deus. Na presença, quem sabe a gente tece comentários, chega ao ponto até de elogiar. Agora, de repente na ausência, que você se depara com outra pessoa, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja no teu emprego, seja em qualquer lugar, será que você se comporta como você se comporta na presença da liderança? Será que de repente você não diz assim, que pastor chato, que pastora chata? Quem sabe você não tece muitos comentários a respeito do seu irmão, até de forma negativa, quando ele não se encontra presente de frente de você? Nós precisamos desenvolver essa obediência não só na presença, mas também na ausência também. Então Paulo, meus irmãos, ausente, vamos supor que realmente ele esteja em Roma preso, ele fica sabendo que mesmo tão distante, aquela igreja continuava obedecendo a Deus, a liderança, na ausência dele. Às vezes, quando o pastor passa 1 mês ou 2 meses, graças a Deus eu nunca passei 2 meses ausente da igreja, mas já passei alguns dias, quem sabe até 1 mês. Quando a gente volta, a gente percebe que as coisas saíram do trilho, saíram do prumo. Na ausência do pastor é uma coisa, na ausência do pastor é outra coisa. Então esse é o primeiro ponto para nós desenvolvermos a nossa maturidade espiritual, tanto de forma presencial como de forma não presencial. Na presença e na ausência, devemos continuar sendo o quê? Obediente a Deus, a liderança, nossos pais, na escola, em todos os lugares nós precisamos sermos o quê? Obedientes. Qual é o contraste de obediência? Desobediência. Quem sabe na frente de alguém você obedece. É como o filho, muitas vezes a mãe diz assim: eu coloco a minha mão no fogo por ele ou por ela. Só que o menino, na ausência dos pais, pinta o 7, meus irmãos. Sim ou não? Só falta, meus irmãos, receber um chifrezinho, um rabo, como diz o ditado, para se tornar um capeta. De tanto perigoso que ele é na ausência dos pais.
Ele quer bater em professor, ele quer brigar com todo mundo, mas quando chega perto dos pais é um cordeirinho. O crente não pode ser assim. O crente tem que ser obediente na presença e também na ausência. Esse é o primeiro ponto. Você é sal, você é luz em qualquer lugar. Em qualquer lugar você tem que ter o seu certificado que você é cristão, é crente. Aí eu abro aqui um parêntese. Tem pessoas, meus irmãos, que se vestem muito bem quando está aqui em Nazaré dos Patos, como crente, alinhadinho. Olha o pastor. Mas quando o pastor não está perto, vai para outra cidade, a gente topa com o irmão, com a irmã, meu Deus do céu. Esses dias, meus irmãos, uma adolescente aqui escondendo as unhas, a mão. Não adianta tu esconder não, minha filha. Já vi tudo já. E abra seus olhos, os pais. Tenha cuidado. Nossos filhos têm que ser crentes na nossa presença, mas também na nossa ausência também. Você tem que ser crente quando você está presente aqui na igreja, mas quando você está ausente também. Isso é viver uma prática de obediência à palavra de Deus. Não negar a sua identidade. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. José estava no Egito, mas o Egito não estava dentro dele. Nós precisamos sermos luz em qualquer lugar, não é só aqui na nossa comunidade, não é só aqui na igreja, em qualquer lugar que nós colocarmos os nossos pés, nós precisamos ser luz e o nome de Jesus é glorificado através da nossa vida. Mas para isso é necessário vivermos na prática da obediência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse é o segundo ponto aqui. A palavra temor, na nossa língua portuguesa, significa medo. A palavra tremor, ela significa tremer, alguma coisa que treme. Mas quando nós vamos estudar os originais, a palavra temor no original significa respeito. Rápido, Ezequiel. Ela vai ser cinegrafista, viu? Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente vê, meus irmãos, no original, ô glória, meus irmãos, a gente vê que a palavra temor não significa o quê? Medo. Significa o quê? Respeito. Respeito é o quê? Lealdade. Respeito é o quê? Fidelidade. Respeito é o quê? Honrar. Respeito é o quê? Honraria. Respeito é cuidar bem. Respeito significa isso, meus irmãos. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com respeito para com Deus, para com as coisas de Deus. Nós precisamos ter esse respeito. Respeito é reverência. Diga, respeito é reverência. Não é ter medo de Deus, não é ter pavor de Deus, ver um Deus como um Deus cruel, malvado. Deus, Ele ama as pessoas, castiga também, mas quando nós desobedecemos, se nós vivemos numa vida de obediência, irmã Patrícia, por que temer esse Deus de forma de ter medo dele?
Não, se eu vivo em obediência a esse Deus, em temor, em reverência, isso significa que eu estou estreitando cada vez mais o meu relacionamento com Ele. Eu me tornei para com Deus não simplesmente um servo, mas eu me tornei o quê? Um amigo. E amigo, meus irmãos, não olha para o outro amigo com aquele pavor, com aquele pânico. Por isso que Jesus disse: eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigo. Porque vocês estão estreitando o relacionamento de vocês para comigo. Então, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com respeito, com reverência, com piedade diante do Senhor nosso Deus. Segunda palavra, tremor. E eu estive dando uma mergulhada no sentido original desta palavra, e eu vou ficar com esta aqui. A palavra tremor, meus irmãos, ela dá um significado de impacto. Ela dá o significado de quê? De impacto. Nós precisamos servir o Senhor de forma que Deus possa estar nos impactando com seu amor, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Quem pode dizer glória a Deus? Porque tremor, ela também tem esse significado de impacto. Todas as vezes que acontece um tremor na terra, na natureza, acontece o que, meus irmãos? Um impacto. Então, quando nós passamos a tremer a Deus, nós somos impactados pela presença, pela graça. Era para você estar dando glórias ao nome de Jesus. E tremer também, meus irmãos, dá o sentido de alguém que está trabalhando numa casa, alguém que está mexendo numa casa, alguém que está reformando uma casa. O Espírito Santo está reformando a nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando no seu habitat, na sua casa. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós estamos sendo também impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O terceiro ponto, meus irmãos, aqui, porque Deus, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É Deus que está trabalhando no nosso âmago, no nosso coração, no nosso íntimo. Ele que está efetuando. Ou seja, Ele está finalizando a boa obra que Ele começou. No dia que você aceitou a Cristo como Salvador, Ele começou um processo na sua vida de transformação, de mudança, pois Ele está efetuando, Ele está trabalhando, Ele está enxertando, Ele está investindo em você. Ele não vai perder você para o mundo. Por quê, pastor? Porque você está andando em obediência ao Senhor, e o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida, está efetuando tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, o terceiro ponto aqui, que nós podemos aprender aqui, porque Deus é quem efetua em vós, em nós. Deus está trabalhando em nós. Irmão, se não for Deus trabalhando em nós, nós não estaríamos aqui, meus irmãos. Jamais nós estávamos aqui na igreja. Sabe por que você veio hoje? É porque o Espírito Santo tocou no seu coração e disse: minha serva, meu servo, hoje é dia de você me adorar no culto. Hoje é dia de você me glorificar. A gente não vem na igreja, meus irmãos, simplesmente por vir, não.
Isso é o efetuar de Deus, é o trabalhar, irmão Reginaldo, do Espírito de Deus na nossa alma, no nosso coração, porque a nossa carne cogita as suas coisas da terra, meus irmãos, mas o Espírito de vida que está dentro de nós, o Espírito Santo vem e testifica com o nosso espírito a saber que nós somos filhos de Deus, porque nós temos o Espírito Santo, no dia que nós aceitamos a Cristo como Salvador, diz a palavra que nós fomos selado pelo Espírito Santo, e nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque nesse dia da redenção é o Espírito Santo que vai nos levar ao encontro de Jesus Cristo para o grande dia do arrebatamento, pois Ele está efetuando, Ele está trabalhando no nosso interior, e nós precisamos permitir Ele trabalhar no nosso interior. Senhor, trabalha na minha alma, Senhor, trabalha no meu coração, Senhor, tira essa natureza pecaminosa, Senhor, tira esses fragmentos da minha velha vida preguiça que eu tinha lá no mundo, trabalha no meu ser. Quando você permite o Espírito Santo trabalhar no seu ser, ele começa a trabalhar, meus irmãos, ele começa a trabalhar, e de repente você começa a ser uma pessoa sensível à voz de Deus, você começa a mudar, você percebe que você começa a mudar. Essa mudança não vem de ti, essa mudança vem do Espírito Santo de Deus, porque Ele está efetuando, Ele está trabalhando no teu ser. Então permita o Espírito de Deus trabalhar no seu ser. Esses dias, ontem eu fiz uma visita, e sempre quando eu faço visitas na casa dos irmãos, eu peço uma palavra, e a palavra, ela serve para todas as casas. haja que um participe de uma reunião que eu faço a visita, quando chegar lá na outra casa ele vai ouvir a mesma palavra. Isso é um mistério que Deus tem me dado. E o Senhor me deu, meus irmãos, a palavra ontem, em Lucas capítulo 11, sobre a oração do Pai Nosso. Um dos momentos que Jesus fala a oração do Pai Nosso, agora é interessante, que diz a palavra, e Jesus se retirou para orar num lugar secreto. E os discípulos viram ele orando, preste atenção. E um dos discípulos, presbítero Júnior, chegou com Jesus e disse: Senhor, nos ensina a orar, porque João Batista ensinou os seus discípulos. Aí Jesus começou a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no. O pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que têm nos maltratado, nos ofendido. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Preste atenção nesses dois pontos. Como é que nós desenvolvemos a nossa salvação? Primeiro, pedindo perdão para Deus, todos os dias. Precisamos pedir perdão para Deus todos os dias, porque somos pecadores. Nós pecamos quando falamos, até quando ouvimos, quando pensamos, quando olhamos. Pecamos de várias formas, de várias maneiras. Todos os dias precisamos nos alinharmos com o Senhor, pedir perdão. Senhor, nos perdoa. Todos os dias, não podemos esquecer. E todos os dias a gente tem que orar dessa forma também. Senhor, perdoa aqueles que têm me ofendido. Perdoa aqueles, Senhor, que estão me devendo. Nós precisamos fazer essa oração. Por quê? Porque tem pessoas que falam de você até na presença, mas a maioria das pessoas, 80% ou 90%, elas falam sempre na
ausência. E você não está sabendo, de repente você sabe por terceiro. E você precisa orar quando você souber que alguém está falando mal de você. Para quê, pastor? Para aquela semente negativa não entrar no seu coração, porque se ela entrar, ela vai se tornar o quê? Uma raiz de amargura. Você vai começar a olhar para aquela pessoa com outro olhar, com outra visão. Então você tem que liberar o perdão. Senhor, eu perdoo essa pessoa que tem falado mal de mim, essa pessoa que tem me perseguido, essa pessoa que não vai com minha cara. Eu perdoo, eu lanço o perdão, eu libero o perdão sobre ela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É uma forma de você desenvolver a sua salvação. Aí sim, o Espírito Santo age na sua vida, porque ele está encontrando liberalidade na sua alma, no seu coração. Aí ele começa a trabalhar, ele começa a efetuar a boa e agradável, perfeita vontade na sua vida. Diga glórias a Deus. Fazei tudo sem murmuração. Digam comigo, tudo sem murmurações. Tudo que você for fazer, principalmente para o Senhor na obra, faça sem murmuração. Fazei tudo sem murmuração. Faça com amor. Quando você faz, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Faça com amor. Faça com amor. O que você tem feito ultimamente na casa, na obra do Senhor? Eu tenho observado, meus irmãos, que ultimamente poucas pessoas têm trabalhado na obra. E quando se trata de festa, quem está fazendo a festa não é só um departamento, é a igreja que está fazendo uma festa. Você precisa vir aqui no quartel general de Deus e dizer: eis-me aqui. E não se esconder. Tem hora que a gente procura alguém aqui de lanterna para fazer alguma coisa e não encontra. Teve um obreiro, meus irmãos, que disse assim: o obreiro disse: irmão, dirige aí o culto que eu vou pregar. Ele disse: não, irmão, dirige você, porque eu já trabalhei muito para Jesus. Irmãos, esse obreiro está na taca, apanhando mais do que pandeiro de baiano. Ele patina e não sai do lugar, esse obreiro. Está mais enrolado, meus irmãos, mais sujo do que puleiro de pato. A gente muitas vezes lança uma palavra e a gente vai colher lá na frente. Tenhamos cuidado com as nossas palavras. Esses dias eu chorei lá no meu quarto, não vou revelar o que, nem minha esposa sabe. Anos atrás eu citei uma coisa e eu vim colher há 15 dias atrás. Meu Deus do céu. Porque a lei da semeadura, ela é real. Diz a palavra de Deus: não se escarnece. O que o homem plantar, ele colherá. Aproveite a oportunidade para você trabalhar. Hoje você tem uma visão boa para você ler. Tem pessoas que gostariam de estar lendo a Bíblia, mas não consegue porque está cega, sendo carregada por outras pessoas. Pessoas entubadas, pessoas na UTI, pessoas paralíticas. Aproveite a oportunidade. Por isso que o salmista, o sábio Salomão disse: jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua
mocidade, antes que venha os maus dias, porque vai chegar o dia do cansaço, da fadiga. Anos atrás, meus irmãos, a minha pegada era muito mais dinâmica. Hoje a minha pegada é mais calma um pouco. Mas antigamente era mais em questão de trabalho, de evangelismo. Hoje eu já percebo que é mais lenta. Por quê? Porque a idade, estou ficando mais novo, né, meus irmãos? Estou ficando mais novo, digo amém. Então, fazei tudo sem murmuração. Teve um obreiro que foi escalado, aquela escala que nós fizemos, e ele caiu no dia dele para ele limpar os banheiros aqui. E lá ele murmurando: pastor, tem que pagar alguém. Isso aqui não é para mim. Já pensou? Quantas e quantas vezes eu já limpei esse banheiro aqui, presbítero, não é verdade? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes peguei uma sacola, meus irmãos, e vou lá no cesto, pego o papel higiênico, jogo dentro do cesto. Quantas e quantas vezes eu já venho aqui varrer a igreja? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes eu já capinei esse terreno? Eu estou aqui vivo. A gente precisa fazer as coisas sem murmuração, porque quem murmura, meus irmãos, vai abrir precedência para a contenda. Olha só, fazei tudo sem murmurações nem contenda. A pessoa que faz as coisas murmurando, ela vai gerar contenda. Vai gerar contenda na igreja, vai gerar contenda no trabalho, vai gerar contenda em qualquer lugar, porque ela começa a murmurar, ela começa a espraguejar, ela começa a dizer que não está bom, que não presta, que não vai fazer, e de repente, sem perceber, ela vai gerar uma contenda. E contenda, meus irmãos, é algo do diabo. O diabo tem semeado contenda no meio dos filhos de Deus, no meio da igreja. Tenhamos toda a vigilância, parte de mim, parte do ministério, parte da liderança que tem cargos da igreja, que nós não possamos fazer nada sem murmuração e nem contenda. Aqui não existe partidarismo. Quando Paulo chegou na igreja de Corinto, Paulo viu uma igreja, meus irmãos, que era uma igreja partidária. Alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, eu sou de Cristo. Uma igreja dividida, uma igreja que o povo falava em línguas estranhas, uma igreja que o povo profetizava, uma igreja que o povo pulava, mas era uma igreja que não estava na escada da maturidade, era uma igreja que ainda era criança, meus irmãos. E Paulo teve que dizer essas palavras: vocês andam dizendo que eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefa, eu sou de Pedro. Não, meus irmãos, quem lança a semente é um, quem planta é outro, mas quem dá o crescimento é Deus. Tudo é para a glória, tudo é para a honra do nome do Senhor Jesus. Você que está na frente de um trabalho, não se glorie, porque Jesus está te usando, Jesus está te abençoando. De repente você tem mais palavra do que o pastor, de repente você tem mais palavra do que o líder, sua líder, mas saiba que existe uma autoridade sobre a vida dele. Eu sempre fui um pastor, eu sempre fui uma pessoa talentosa, e eu tinha, meus irmãos, um dirigente que ele não sabia se expressar bem. Na hora que ele ia dizer: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, era sarda os irmãos com a paz do Senhor. E eu nunca ri dele, nunca debochei dele. Quando ele ia começar, meus irmãos, ler a palavra de Deus, parece que ele era gago. Mas eu tinha o maior respeito, a consideração com o meu dirigente, Antônio Sena. Me lembrei o nome dele, está sendo gravado, quem sabe ele vai assistir. Considerava ele,
Outros pastores, meus irmãos, que foram pastorear campo, que não tinha formação secular, acadêmica, meus irmãos. E eu percebia que eles tinham embaraço em certas coisas, mas mesmo assim eu considerava, eu respeitava eles. Você vê, o nosso líder não tem uma pregação eloquente, dinâmica, quem sabe como eu, como tantos outros, mas é um santo homem de Deus. Existe uma unção na vida dele, e eu preciso entender que Deus está na vida dele, e que Deus está usando ele de acordo com o projeto que Deus elaborou para ele fazer. Paulo entendia isso muito bem, quando ele diz assim: irmãos, que cada um considere o seu próximo como superior a si mesmo. É uma alegria muito grande quando eu vejo vocês pregando e Jesus salvando. É uma alegria muito grande para mim quando eu vejo vocês pregando e Jesus usando vocês. Mas tem líder não, que ele fica com ciúme. Cada um tem a sua ferramenta de trabalho. Então faça tudo sem murmuração e sem contenda. Diga assim: a murmuração abre porta para a contenda. Amém? Que de repente você murmura do lado de uma pessoa, aí a pessoa vai acreditar naquela tua murmuração. Ali vai gerar o que? Uma contenda a partir daquele momento. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Digam graças a Deus. Levante sua mão direita e diga: Senhor, eu preciso desenvolver cada dia a minha salvação com temor e tremor. Amém?